Abençoe nessa noite para que nós possamos aproveitar da melhor forma possível a mensagem que a doutrina espírita traz a todos nós sobre esse assunto, o bem e o mal. Esse assunto, o bem e o mal, ele sempre foi do interesse da filosofia. E na medida em que as diferentes ciências foram se constituindo, ele passou a ser contextualizado em cada um dos corpos teóricos científicos que surgiram a partir da metade do século XIX. Quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857, logo depois foi lançado também uma obra que marca o início do pensamento materialista histórico ou dialético entre os homens. E Kardec, em algum momento da codificação, ele trata de nos alertar para que a gente buscasse aprofundar o conhecimento na doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo, para que nós não caíssemos nos caminhos da dúvida, da incerteza, que já eram caminhos conhecidos por todos nós. E que certamente o materialismo traria para a gente mais dúvidas do que certezas. O século XX ele é marcado pelo materialismo na ciência, e o pensamento que forma a maior parte dos profissionais na ciência é o pensamento materialista, seja qual for a ciência. Pedagogia, direito, medicina, serviço social, qualquer ciência, ainda hoje, no ano 2019 do século XXI, ainda é uma ciência carregada de pensamento materialista. O pensamento materialista sobre o bem e o mal traz para a gente duas possibilidades. Uma possibilidade que foi muito enfatizada no início do século XX pelo pensamento comportamentalista americano, que dizia que nós somos produto do meio. Então, o bem e o mal seria uma construção social, uma construção decorrente do meio. E no pensamento materialista histórico dialético, o bem e o mal é uma construção social, cultural. Faz parte da cultura, faz parte do pensamento que é constituído, é instituído entre os homens. Pensando assim, a gente vê em que situação complexa a gente vive, né? Porque se o bem e o mal são culturais, os nossos exemplos não são bons hoje para a juventude, para a infância, porque a gente não tem uma boa conduta em relação ao bem e o mal nos dias de hoje, porque a gente não tem boas condutas, e quando a gente se impõe na defesa do bem, o meio nos ridiculariza, e quando a gente corrompe ou é corrompido, isso é visto como naturalidade. Então, nós estamos vivendo um momento difícil na formação das crianças e dos jovens. Então, eu pensei da gente revisitar o texto de Kardec, para a gente ver as perguntas que ele fez, que tipo de preocupação ele tinha e que tipo de resposta os espíritos trouxeram para ele, para ver se ele traz condições
da gente entender o que é o bem e o mal. Se ficam dúvidas entre o que é o bem e o mal, o bem para um é mal para outro, o mal para alguém é bem para outro, como é que a gente conceitua isso, né? Então, esse tema está lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, no livro relativo à filosofia, na parte terceira, que trata das leis morais da vida, ou seja, como a gente vai se conduzir na vida em sociedade, no capítulo 1 da lei divina ou natural. Olha que coisa interessante. No direito, o bem e o mal é construído socialmente. É a sociedade quem estabelece o código do que é bem e o que é mal para aqueles homens. E, no entanto, Kardec, ao codificar a doutrina, coloca o bem e o mal na lei divina ou natural. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa nova que nós vamos aprender. E é o item 3 desse capítulo. Então, quando Kardec, assim, o estudo vai passar lá pelas perguntas 629 a 648 do Livro dos Espíritos e 3 capítulos do livro Religião dos Espíritos, um chamado Pureza, o 82, que é o outro, e o 85, que é no grande minuto, para a gente ver reflexões de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, sobre a questão do bem e do mal. Então, lá na 629, ele pergunta já de cara que definição se pode dar de moral, porque bem e mal está relacionado à moral. Então, qual é a definição de moral? Então, os espíritos dizem que moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Se a gente analisa essa resposta curta, a gente encontra margem à subjetividade, à opinião, a uma opinião própria, descontextualizada. Essa resposta, ela é afirmativa. Ela diz diretamente o que é. Ele pergunta o que é e a resposta é o que é. Não é uma reflexão para você pensar. Pense você nas experiências da sua vida, o que foi bom e o que foi mal para você, o que foi moral para você. Kardec não fez esse tipo de abordagem e os espíritos não trouxeram para ele essa abordagem reflexiva. Ela é afirmativa. É a regra. O que é moral? É a regra de bem proceder. O que é imoral e o que é amoral? Porque aí nós temos 3 conceitos para aprofundar a nossa reflexão. A imoralidade é alguma coisa que fere o padrão do bem e a amoralidade é a negação moral. Então Kardec vai trabalhar com a gente o que é moral, o bem e o mal, a nossa capacidade de discernir. E observem que a gente só consegue discernir o que é o bem e o mal se a gente tiver a condição básica que nós, espíritos reencarnados no nível evolutivo que temos, podemos fazê-lo, que é o desenvolvimento intelectual. Nós precisamos da inteligência para discernir entre o bem e o mal. Não é o sentimento religioso, não é o pensamento religioso, não é esta religião ou aquela religião. É a nossa capacidade intelectual, cognitiva, quando a gente observa a lei de Deus, quando a gente
distingue o bem e o mal, que é uma função cognitiva. Como se pode, então, distinguir? Então, a pergunta é a seguinte: como é que faz, então, para distinguir o bem e o mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tem alguma complexidade para compreender isso? Nenhuma. Porque a ideia é que ele está rodando em torno do tema, para deixar bem claro para a gente. Não pode ter dúvida, não pode ter subjetividade, não pode ter segunda intenção, não pode ter a minha interpretação e a sua interpretação. Bem e mal são questões muito graves. Pelo bem da mulher moderna contemporânea, defende-se o aborto. Mas ali tem um espírito a reencarnar. Pelo bem da mulher contemporânea, pratica-se o mal, impedindo que um espírito reencarne de acordo com as leis de Deus. Então, a moral, essa nossa capacidade de vivermos segundo as leis de Deus, vão depender da nossa capacidade de distinguir o que é bem e mal, do nosso grau de avanço cognitivo, a nossa capacidade de discernimento. A gente pode cobrar de espíritos que reencarnaram com deficiência intelectual grave essa capacidade de discernimento? Não pode. Eles precisam de tutela. Eles precisam de cuidado e acompanhamento. Agora, nós estamos nessa condição? Não. Nós não estamos nessa condição. Então, nós temos que ser responsáveis na análise de entender o que é a lei de Deus. Por que a gente não cumpre a lei de Deus? Por que nós ainda somos atrasados moralmente? Por que nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações? Por causa da nossa evolução moral. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Porque quem não está preocupado com isso vai procurar essa questão? Não. Mas a consciência pode o tempo todo estar fazendo a gente se lembrar, olha, de tantas vezes que você praticou o mal no passado, você foi treinado, preparado no plano espiritual para nesta encarnação praticar o máximo de bem que você puder. Olha só os espíritos cuidando da gente. Eles vão dando intuição. Eles vão permitindo que a gente sonhe. Eu sonhei que eu estava fazendo a caridade lá na rua, uma coisa que eu não consigo fazer no dia a dia. Mas eu sonhei. Olha o apelo da espiritualidade para lembrar a gente que a gente precisa praticar o bem. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem e não vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganeis. Quem é que vai se enganar? Somos nós. Porque quem é que vai praticar? Somos nós. Quem é que vai posar de boazinha? Sou eu mesma. Mas quem é que vai esconder a realidade consciente ou inconsciente? Sou euzinha. Então se nós quisermos praticar o bem, vamos analisar o que nós queremos que façam conosco. Porque aquilo que a gente quer que faça conosco, a gente vai ter que fazer com o outro. Aí a gente não vai lembrar de Kardec, não precisa lembrar de Kardec. A gente lembra do Newton, na terceira lei de Newton de ação e reação. Olha lá, não precisa estar na religião.
Está lá na ciência, antes da codificação. O Newton, na terceira lei, ele já mostrou para a gente ação e reação. Aqui a gente faz, para toda ação, uma força contrária reage, responde ao que nós fizemos. Ora, se eu quero que alguém faça o bem para mim, eu faço o bem. Agora, eu vou ficar esperando que todo mundo faça o bem para mim e eu não faço bem para ninguém? Isso é problema desse cara aí. Não, não é assim, porque as forças daquilo que eu faço vêm de volta para mim. E aí não precisa nenhum dedo estar apontando, olha, não, porque a nossa consciência, o nosso inconsciente vai chegar na hora certinha e vai dizer assim, alô, foi isso que você estudou? Foi isso que você aprendeu? Foi isso que você veio fazer? Esse foi o combinado? Então a gente vai ficar com aquela angústia, eu acho que eu não fiz todo o bem que eu pude. Não fez mesmo. Porque isso é geral para a gente. A gente não faz todo o bem que a gente pode. A gente não ora. A gente não pede perdão a Deus. A gente tem vários hábitos que não são os hábitos que nos levam a fazer o bem. E esses hábitos são os hábitos que amarram a gente aos vícios que a gente tem do passado, que é o mal que a gente praticou. Então, olha só, a gente tem muito mais experiência com a prática do mal do que com a prática do bem. Exatamente porque a gente não observou as leis de Deus. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Olha a resposta dos Espíritos. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Todo mundo que come além de, passa mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. A visão de que quando a gente faz o mal, a gente tem os nossos direitos restringidos. Eu não posso mais fazer o que eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Por quê? Porque eu já excedi a carga de negar o bem ao próximo e muitas vezes a mim mesmo. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Esse tipo de texto, ele tem um estilo da culpa, da pena, da carga. A gente ainda vibra mentalmente nessa linha de pensamento. Nós ainda carregamos culpa pelas coisas que fazemos, pelo excesso do que não fazemos. Nós ainda temos um reconhecimento sobre o que os Espíritos estão dizendo para a gente. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia ter Deus criado a humanidade em melhores condições? Olha Kardec querendo abreviar o nosso trabalho. Deus não podia ter criado a gente melhorzinho, não? Aí os Espíritos respondem, já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Quer dizer, a gente foi criado simples e ignorante e de lá a gente está se burilando, evoluindo. Nós fomos criados igualzinho a Jesus, porque se assim não fosse, Deus não seria justo. Por que nós não somos Cristos como Jesus? Porque, segundo os Espíritos dizem, Jesus
evoluíam em linha reta. Jesus não errou, Jesus não falhou, Jesus não se distanciou da prática da lei de Deus. E nós? Só de planeta Terra, aí brincando, a gente tem pelo menos 6.000 anos, nas contas que a gente fez aí no sábado, no estudo de sábado. 6.000 anos é tempo pra caramba. Mas 6.000 anos já de espírito, com razão, hein? Saber do que está fazendo. Não é espírito primitivo lá do início da evolução, não. É gente que já desenvolveu inteligência, que já está na estrada do bem e do mal, e aqui continuamos no bem e do mal durante 6.000 anos, e agora, nessa fase que nós estamos de planeta de transição, vamos continuar. Nós somos eternos. Deus é que é imortal. Deus não teve início, não vai ter fim. Mas nós tivemos início. Então, o marido está fazendo assim. O que é? Eu inverti. Então, vamos consertar porque está gravando. Deus é eterno e nós somos imortais. É isso. Então, vamos dizer direitinho. Deus é eterno porque não teve início e não teve fim. E nós somos imortais, porque tivemos início e não temos fim. Pelo menos nesse nível de conhecimento que a gente tem hoje, nós não temos fim. Então, nós vamos continuar e espero que ninguém tenha que voltar a quebrar pedrinha como os egípcios, escravos os hebreus, escravos dos romanos, os egípcios, escravos também, quebraram pedrinha para construir pirâmides. Espero que a gente não volte a quebrar pedrinha nas nossas futuras encarnações em outros planetas, porque aqui não se quebra mais pedrinha para construir nada, né? No interior do Brasil ainda tem umas comunidades que quebram pedra, mas a gente já passou dessa fase. Tanto pior para ele se torna o caminho do mal, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Então, para que a gente reencarna mesmo, hein? Para aprender, para discernir, para não praticar mais o mal, porque nós precisamos fazer a escolha definitiva pelo bem. Porque a gente já fez isso no passado. Essa é a nossa experiência. É o que a gente sabe fazer melhor. O mal é o que a gente sabe fazer melhor. A gente não tem dúvida. No bem a gente tem dúvida. Ai, será que eu devo ajudar mesmo? Será que ele vai fazer bom uso da ajuda? Isso não é problema seu. O problema se vai fazer bom uso é o problema dele. Você tem que fazer o bem. Ah, não, mas aí eu vou deixar de fazer o bem, porque eu não sei lá o que ele vai fazer com o que eu vou dar para ele. Não, não vou dar, não. Olha como é que nós somos, né? Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes às leis do progresso. Isso não infirma, quer dizer, invalida, a unidade da lei natural que se aplica a tudo. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Um exemplo rápido. Nós vivemos na Terra em situação de pobres e ricos. Há muito tempo nós vivemos nessa condição. Pobres e ricos.
E o ensinamento de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que existem pobres e ricos? Para que pobres ajudem aos ricos a praticar todo o bem que é possível e os ricos a praticarem todo o bem que é possível. Não existem pobres para sofrer. Não existem ricos para maltratar. Nós precisamos aprender a conviver e a aprender mutuamente com ricos e pobres. É isso que acontece? Não. Mas só rico que escraviza pobre? Não, porque pobre também escraviza rico, nas chantagens, nas maldades que são modeladas mentalmente. Então, nós precisamos aprender na diversidade. Cadê ele? Diz aqui. Nós precisamos aprender na diversidade. Quantas pessoas ricas são caridosas, abrem mão de tudo para o bem do próximo? Quantas pessoas pobres são pessoas sábias que nos ajudam nas horas de maior pobreza moral? Cada um tem de acordo com as suas necessidades. Eu sou uma pessoa avarenta. A prova da riqueza vai ser dada a mim para quê? O que faz o avarento? Guarda. Eu sou uma pessoa que dou. E eu nasço numa comunidade dessas aí, daquelas que diz assim, a gente põe mais água no feijão e sempre cabe mais um para comer um feijãozinho com arroz. Porque aquele que doa, independente das condições. E isso é para a gente aprender, é para a gente conviver, para a gente poder usufruir dessas experiências mais evoluídas que todos nós já alcançamos. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Olha isso! O mal depende da vontade da gente de o praticar. Por que a gente pratica o mal? Por que a gente tem vontade de praticar o mal? Por que a gente não tem consciência de que a gente pratica o mal? O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Criança faz maldade? Ou criança é mesmo aquela alma pura, uma tábula rasa que a gente... Não tem criança má, não? Claro que tem. Tem criança má, sim. Tem vovô mau? Tem vovô mau. Ah, como assim? Mas tem vovô mau, sim. E a gente está vivendo um momento que as mazelas morais estão vindo através da mídia. A gente fica, como assim? Mas a gente ouve cada absurdo. E a mídia vai multiplicando e parece que se repete pela multiplicação da notícia. Eu disse, gente, como pode fazer isso? É criança fazendo maldade, é adolescente fazendo maldade, é idoso fazendo maldade, é homem fazendo maldade, é mulher fazendo maldade. Independe de qualquer um, porque é o espírito que ainda está apegado a essa prática. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? Mas é só selvagem que se nutre da carne humana? E aquele pessoal que caiu de avião lá nos Andes, do Chile, que à medida que os companheiros foram desencarnando, e eles com fome, eles foram comendo a carne do corpo dos próprios companheiros que estavam ali. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem,
tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, no nosso caso aqui, quanto mais nós sabemos, mais responsáveis nós somos pelo mal que praticamos. E aqueles que não têm tanto conhecimento, tanta cultura, eles não vão poder ser responsabilizados. Eles não têm esses valores, eles não têm esse conhecimento. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Eu não sei se vocês sabem, mas os indígenas, eles abandonam as crianças com deficiência, entregando elas de volta para a natureza. Então a criança nasce e aí se constata que ela é deficiente ou ela é albina, ela tem uma característica que difere das características de uma criança dita normal. Então eles fazem a entrega daquela criança à natureza e eles se afastam daquele lugar. A aldeia muda de lugar e eles mudam de lugar. Para eles não estão fazendo nada de errado. Porque aquela criança, como indígena, ela não vai ser capaz de sobreviver desde pequenininha por conta e próprio risco. Que os índiozinhos desde pequenininhos são assim. Então não nos cabe julgar os indígenas por causa disso. É cultura. Por que se faz tanta evangelização dos indígenas? Para levar essa nova consciência de que eles não são filhos da natureza, eles são filhos de Deus. E à medida que eles vão sendo evangelizados, eles vão mudando a cultura, eles vão mudando o comportamento. Aqui na aldeia de Baracuí, entre Angra dos Reis e Paraty, lá nasceu uma criança com síndrome de Down, filho da professora. E a professora escondeu o neném quando ele nasceu. E quando descobriram, a criança já estava grande. Ela ia ser expulsa da aldeia, porque não pode ficar por causa da cultura deles. Mas eles acabaram cedendo, porque ela era professora. E já tinha uma consciência cristã ali circulando. Então, hoje ela está lá com o filho dela, que já é quase adulto, com síndrome de Down, vivendo normalmente. Isso vai mudando. Hoje em dia, tem algumas aldeias em Mato Grosso que depois do índiozinho ter sarampo e ficar surdo, ele não é mais expulso, ele está ali na comunidade, ele fica ali junto com a comunidade. Assim, quando nasce o índiozinho albino, ele não é expulso, retirado da aldeia, eles têm continuado na aldeia. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Pode poder-se a dizer que há, então, infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. A gente aqui pode lembrar de Paulo, quando ele diz que os escândalos são necessários, mas ai daqueles que os praticam. E aí a gente lembra dos refugiados sírios, dos refugiados venezuelanos, porque eles já estão vivendo uma situação de muita dor, de muita humilhação social. Não é por acaso, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de praticar a caridade. Não é por causa disso que a gente não vai encontrar condições de que eles possam ter conforto nos países da Europa e aqui no Brasil. No entanto, a lei de causa e efeito, e eles são refugiados por causa da lei de causa e efeito na vida deles e na vida coletiva daquele povo,
as populações que estão recebendo estão reagindo, estão rejeitando. Então, há um grupo em Roraima que reage, não quer que os venezuelanos entrem. A gente já viu quebra-quebra, briga, assassinato aqui no Brasil em relação a eles. E lá na Europa a gente está vendo, não é? Os refugiados chegando e tendo que fugir porque a população local não está mais aceitando a entrada desses estrangeiros. A Inglaterra, né? O Brexit. O que é o Brexit? É uma reação contra os estrangeiros. Mas quando eles perceberem que eles não são suficientes para fazer todos os serviços que eles não gostam de fazer, provavelmente eles vão rever o ponto de vista fora da comunidade europeia, porque quem faz o serviço sujo é o estrangeiro. Quem faz o serviço intelectual, tecnológico superior são os nativos. E isso, de um modo geral, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa há muitos anos. E quando nós vamos para lá, muitas vezes vamos para ser babysitter, empregadas domésticas, manicure, porque ninguém quer uma professora lá como professora. Aqui na Venezuela, a psicóloga veio fazer faxina. E ela era psicóloga, era minha colega lá. E ela fazendo faxina, porque o diploma não é validado, quem é que reconhece ela como profissional de ensino superior? Então, o problema é, o mal não deixa de ser mal. A gente precisa estar atento, porque nesse momento de mudança, quando a gente reage, realmente, a gente tem que preservar o trabalho para o brasileiro. Para aí. Para aí. A lei de causa e efeito é para todo mundo. Tem muito funcionário público que não trabalha, a gente sabe disso. E ele recebe o dinheiro dele todo mês na continha, né? Tem professora que não alfabetiza o aluno e está lá na sala de aula recebendo o dinheirinho dela todo mês na sua continha. Depois volta numa situação de miséria e penúria, não sabe por quê. Deus não é justo. Deus não, bem. Olha o bem e o mal aí na vida da gente. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Então, será que alguém coloca alguém para fazer o mal, para ficar ali naquela posição para fazer o mal? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que assim procedem ou ocasionam. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. A gente elege político. Político escolhe ser político. Político não é eleito para fazer o mal. Mas se ele vai para lá e faz o mal, quem é o responsável? Sou eu que dei o voto? Ou é ele cujo livre-arbítrio foi mal utilizado? Está escrito na testa: eu não vou ser honesto. Eu estou indo para este lugar para praticar o mal. Está escrito na testa? Não está. Você não consegue. E a gente acredita, né? Porque ele vai fazer o bem. Puxa, mas a índole é diferente. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal e participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido, é o que o aprova, é o que teria praticado se pudera ou ousara. Então a gente está vendo aí nos dias atuais. Mata-se alguém num confronto com a polícia e desce a comunidade para incendiar ônibus na rua. E por que continuar fazendo mal no mal que já foi praticado? E a gente faz isso e pedindo justiça, né? Olha a nossa consciência de bem e mal, pedindo justiça, a gente vai e continua praticando mal em cima de um mal que já foi praticado. Será tão repreensível quanto fazer o mal, desejá-lo? O desejo, ele está no nosso pensamento, ele não é revelado. Quem diz que desejou o mal para alguém?
Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Aí vou comer aquele coisinha que está ali no saquinho aberto no supermercado, que eu vi a mulher acabar de abrir o pacotinho, eu vou passar lá, vou pegar amendoim também. Sobretudo quando há a possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Ainda tem isso, né? Tem gente que não pratica o mal porque não tem chance. Olha os espíritos tomando conta. Tem que tomar conta, porque se tiver chance, vai praticar o mal. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não basta não fazer o mal. Efetivamente tem que fazer o bem. Eu podia ter prejudicado ela, não quis fazer isso não. Tá bom, então agora faz o bem. Eu não quis dar nada não, fiquei com medo. Tá bom, então agora faz o bem, ora por ela. Porque não basta não praticar o mal. Tem que fazer o bem sempre. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E aí a gente pensa nas pessoas que estão passando restrição econômica. Quem está desempregado. Quem está desempregado não tem para si, não tem para os seus. Será que esse não pode fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça, quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Você encontra com alguém, amigo seu, no meio da rua, com uma fala esquisita, com uma conversa estranha, que é isso? E aí você para, você está com pressa, você tem que fazer. Você para e conversa. Não, fica calmo, quem sabe, isso vai passar. Não, mas é assim, lembra? Deus às vezes dá umas provas para a gente se fortalecer, para a gente ter mais confiança, para testar a nossa fé. Dá um tempinho, espera um pouco, não faz nada não, afinal de contas, Deus sempre socorre as nossas necessidades. Aí mais tarde a pessoa vem e diz assim: nossa, como foi bom ter encontrado com você naquele dia, eu estava tão angustiado, eu estava pensando em me jogar debaixo de um ônibus. É só porque você parou para conversar, você já fez o despiste da intenção da pessoa. Então fazer o bem é em qualquer situação. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando a liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Quem vive em situações de que o próprio vício dele está ali naquele meio e ele não se deixa sucumbir. Ele resiste. Ele pediu para nascer ali naquela condição exatamente para fazer essa resistência. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Lembra de Chico Xavier? Lembra da Madre Teresa de Calcutá? Lembra da Irmã Dulce? Aonde que eles viveram? Eles viveram em situações sem adversidade? Não, pelo contrário, a adversidade era imensa. E, no entanto, quais foram as escolhas que eles fizeram? Eles são bons modelos para a gente.
estará subordinada a determinadas condições o mérito do bem que se pratique, por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então, porque eu pratico o bem 2 horas por dia, eu tenho mais mérito do que o outro que pratica o bem 6 horas por dia? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Qual é o maior mérito do bem? É aquele que dá do que lhe falta. O que lhe falta? Falta tempo, falta disposição, falta bom ânimo, falta... Porque não é só dinheiro, não é só caridade material. O nosso tempo, a nossa doação, os nossos valores também são valores para serem doados. Então, lá no capítulo da pureza do livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel diz assim: no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Jesus foi o próprio exemplo do bem. Jesus sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. O bem e o mal estão na lei de Deus. Então, por que a gente não consegue fazer o que Jesus fazia? Jesus fazia isso o tempo todo, praticava a lei de Deus o tempo todo. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia, materno colo, e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsediada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ela via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos artis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhes braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada tão importante. No livro Religião dos Espíritos, capítulo 83, o outro, eu faço um convite para quem ainda não tomou conhecimento. Esse está com a data, eu mexi num, não mexi nesse. Para o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, que vai acontecer no Carnaval de 2 a 6 de março de 2019. O tema é a hora de agir, ama e trabalha. E a gente vai fazer isso em nosso benefício e em benefício do outro, porque aqui a gente se fortalece, aqui a gente ganha energia, a gente canta, a gente ora, a gente estuda, a gente faz atividades lúdicas, a gente lancha junto e a família se reúne, e essa é uma forma da gente ver o outro e fazer o bem para nós mesmos. Se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra no outro, vê-lo-ás em toda parte, esperando-te auxílio. Esse apela para o teu pão, aquele aguarda a sombra da tua veste, esse esmola bagatela da tua bolsa,
aquele roga 1 minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, o outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse a palavra que te magoou. Superestimou a ti mesmo e rolou no charco, a si mesmo. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quanto te faça perder as últimas forças, nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se soubesse o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido a propósito de acertar, mas perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Estimaria de certo sentir como sentes, contudo ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento do bem, pensa no outro. Seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibre em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro, que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos frutos, a criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste. No 85, no último capítulo, no grande minuto do Emmanuel Chico, no grande minuto da experiência, disseste desapontado, são os sírios em refúgio. Gente, isso tudo é gente. Gente caminhando na beirada de um abismo num país europeu. Só vejo mal pelo bem, não posso mais, fracassei. Agora é parar com tudo. Fiz o possível. Não me fales mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Refugiados chegando na Espanha e refugiados venezuelanos dormindo em redes em Roraima. Em tudo é desilusão. Sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixa-me em paz. Estou vencido. Não quero complicações. É problema dos outros. Não sou santo. Desisti. Basta de lutas. Entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te, renovado, e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória da crise que nos confere mais ampla capacidade. A Madre Teresa de Calcutá e a Irmã Dulce. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente, humilhado e abatido, suplicado e crucificado, torna o mundo em espírito sem que ninguém lhe requeira a volta.
e materializando-se divino entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, e longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho, dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perseverais que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Estejamos aqui no ENEF, é um instante de muita aprendizagem, de muito amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus.